Boa noite. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Débora da Luz, sou contadora, sou palestrante, também tenho escritório de contabilidade, também trabalho com treinamentos de coach. E hoje aí nós vamos falar, então, de DCTF Web. Boa noite, então, para o pessoal que está em casa. Vou combinar, então, que o pessoal que está aqui no auditório, conforme eu vou falando, vocês podem ir me interrompendo e tirando as dúvidas durante a palestra. Só vou pedir para vocês que seja do assunto que eu estou falando, porque se for outro assunto do mesmo assunto, pode ser que vai ser meu próximo slide, tá? E aí, se ficar dúvidas, no final a gente também tem um tempo para perguntas. E o pessoal que está em casa, da mesma maneira, no final nós vamos responder todas as perguntas que já não tenham sido respondidas durante a palestra, tá? E aí, para começar nossa noite, tá, gente? Vou convidar vocês a dar um aperto de mão no colega que está aí do lado e dizer para ele que bom que você veio aqui hoje, pode ser? Boa noite. Então, que bom que vocês vieram aí hoje falar de DCTF Web. Gente, no início da DCTF Web... Sempre tem alguém para reclamar, né? Brincadeira, né? Café é sempre bom, né? Café é maravilhoso, café é vida. Então, vamos lá. No início da DCTF Web, num primeiro momento, quando foi publicado o manual da DCTF Web e a instrução normativa que regulamentou a DCTF Web, qual era a informação que nós tínhamos? A DCTF Web vai substituir integralmente a GFIP. Lembram disso? Por que que não aconteceu até o presente momento? Por que que não aconteceu até o presente momento? FGTS. Então, a DCTF Web está sendo enviada pelas grandes empresas desde agosto de 2018 e ainda não substituiu integralmente a GFIP devido ao FGTS, que acabou não sendo até o presente momento implantado de maneira digital. Então, por esse motivo, até mesmo quem está mandando DCTF Web desde 2018 continua mandando GFIP somente para gerar a guia de FGTS. Então, com isso, seguimos mandando e agora, recentemente, o que aconteceu? Tivemos a publicação da MP, aprovação e publicação da MP da Liberdade Econômica, que alterou aí prazos de FDRINF e também prazos de DCTF Web. Não foi a MP que alterou os prazos dessas declarações, mas a publicação dela acabou forçando, então, uma alteração de prazos também nas declarações da Receita Federal. Então, quais são as novidades trazidas pela MP da Liberdade Econômica? Simplificação do E-Social. Então, nós teremos uma simplificação do E-Social. O que está publicado aqui, de 2.000 informações que nós temos no E-Social, passarão a ser 500 informações que serão prestadas. Então, de 2.000, pretende-se levar a 500 informações. A carteira de trabalho em 2020 passa a ser digital, algo que nós já tínhamos previsão, e os empregados vão passar a ser identificados pelo CPF para todos os órgãos. Então, o empregado vai ser identificado apenas pelo CPF, não mais por vários números que fazem a conferência de que aquele empregado é aquele empregado. E aí, com a publicação da MP, houve então a prorrogação do fechamento de folha para as pequenas empresas e, com isso, houve então a publicação da Instrução Normativa 1900, que prorrogou a FDRINF para janeiro, e a 1906, que prorrogou por tempo indeterminado a DCTF Web para as empresas que ainda não mandaram. Mas esse tempo indeterminado já temos previsão que será janeiro, tá? Então,
o Comitê Gestor publicou em nota técnica que até 30/9, então semana que vem aí, teremos a publicação de um novo calendário de implementação de todas as obrigações que nós ainda não estamos fazendo para aqueles que ainda não estamos fazendo. Então, vai sair um novo calendário até 30/9 e esse calendário, então, vai ter, com esse calendário, nós teremos a implementação da plataforma simplificada e também teremos aí a publicação, vai haver uma nova publicação de instrução normativa determinando a competência em que nós vamos mandar DCTF Web para quem ainda não enviou, tá? Então, vamos lá. Quem é que já está mandando a DCTF Web? Aquelas empresas que, em 2016, faturaram mais do que 78 milhões. Tá? São grandes empresas. Lucro real por obrigatoriedade, tá? Essas estão mandando desde agosto de 2018. E as empresas do segundo grupo, que são aquelas que são lucro presumido e lucro real por opção, estão mandando a partir de abril de 2019. Somente aquelas que faturaram mais do que 4.800.000 em 2017. Tá? As demais não conseguiram enviar porque a Receita Federal fez esse enquadramento por faturamento. Então, só quem faturou mais do que 4.800.000 já está mandando desde abril. Quem tem faturamento inferior estava previsto para outubro, então, com a publicação da MP prorrogando aí, houve, então, a prorrogação que certamente será janeiro DCTF Web, tá? Então, a publicação da MP acabou respingando aí na FDRINF e também na DCTF Web. Com isso, em janeiro, a gente pretende, aí, pelo que a gente já está sabendo, pelas publicações que já temos, provavelmente, a partir de janeiro, a gente vai colocar em prática aí as empresas que ainda não estão fazendo DCTF Web e FDRINF. Então, o terceiro grupo, quem são as empresas do terceiro grupo, né? Todas as empresas do Simples Nacional, o microempreendedor individual que tem empregado, o contribuinte pessoa física que tem empregado e as entidades sem fins lucrativos. Então, todas essas empresas estão no segundo grupo e também as pessoas físicas que têm empregado. E vamos também ressaltar aí o produtor rural, pessoa física, né? Então, o produtor rural, ele também vai enviar, junto com o terceiro grupo, as suas obrigações, e ele tem uma série de obrigações para prestar no E-Social. Até então, não houve nenhuma informação de que os eventos do produtor rural vão ser tirados ou que vai haver alguma alteração. Não, a informação com relação ao produtor rural segue como estava no início, tá? Então, essas são as novidades que nós temos aí recentemente com a publicação da MP da Liberdade Econômica, que tem a ver, então, com DCTF Web. Então, a DCTF Web, ela é uma declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. Então, na DCTF Web, nós vamos fazer confissão de débito. É uma obrigação acessória que nós vamos fazer confissão de débito, tá? E aí, gente, num primeiro momento, a FDRINF traria para dentro da FDRINF retenção de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Só que esse evento foi tirado do manual, está sendo desenvolvido e até agora não foi para dentro da FDRINF. Com isso, o que nós temos aqui dentro da DCTF Web? Somente contribuição previdenciária e terceiros. Apenas isso. E aí a contribuição previdenciária é de todo tipo. Então, tem retenção de INSS, é INSS de empregado, INSS, contribuição previdenciária, vai estar aqui dentro, tá? Então, essa informação, ela vem automaticamente do E-Social e da FDRINF. Tá? A DCTF Web é uma declaração de consolidação de informações. Eu não vou entrar dentro da DCTF Web e gerar a declaração. Não, eu vou mandar fechamento de folha no E-Social e vou mandar fechamento de FDRINF e a declaração vai ser criada automaticamente. E aí eu entro lá
e transmito a declaração, faço conferência de valores e após a transmissão eu gero a DARF de contribuição. Tá? As funções, então, da DCTF Web. A própria declaração vai permitir editar, transmitir e gerar a DARF de contribuição. Então, a partir do primeiro mês que eu mando o DCTF Web, eu não gero mais guia de GPS. Tá? Então, nós temos que cuidar aí, quem faz todo mês, temos que cuidar para não gerar guia de GPS no momento em que eu estou fazendo DCTF Web. Em abril, tá, gente? Tiveram vários profissionais que fizeram a guia de GPS, porque muitos estão acostumados a fazer isso 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí, abril, fizeram a guia de GPS, mandaram para o cliente e depois, na verdade, tinha que fazer a DCTF Web e era DARF que deveria ser pago. Se acontecer, tá, gente? Dá para fazer o Depara direto lá no ECAC, é possível fazer via site da Receita Federal. Tá? Se acontecer, pode ser feito desta maneira. Mas o que vai ter que ser quitado é o DARF. O pagamento do GPS não vai quitar o DARF da DCTF Web. Vai ficar em aberto o valor. Então, primeiro mês que eu mandar a DCTF Web, eu não gero mais guia de GPS. A DCTF Web, então, é gerada a partir do E-Social e da FDRINF, como eu já falei. Então, a função dela é receber informações automaticamente, fazer vinculações de débitos e créditos, apurar o saldo a pagar e gerar a DARF de contribuição. Tá? Então, a própria declaração vai... dentro da própria declaração, vou pegar todos os créditos que eu tenho e vou quitar os débitos, e aí ela vai puxar só o saldo que eu tenho a pagar, se eu tiver saldo a pagar, e aí eu vou gerar o DARF de recolhimento. Só consigo gerar o DARF depois de transmitida a declaração. Tá? E aí, se eu tenho outros créditos aqui fora do E-Social e da FDRINF, eu também vou poder lançar aqui dentro, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre créditos e aí a gente pode fazer esse lançamento manual aqui dentro. Então, aqui está falando da questão do FGTS, que não chegou a vir para dentro da DCTF Web, provavelmente não vai vir, tá? Então, foi-se comentado em que possivelmente teremos 2 plataformas para enviar a informação da folha, e aí os órgãos que representam as empresas entraram com pedido de que seja uma plataforma apenas, porque se o objetivo é simplificar, não faz sentido a gente ter que mandar a folha para 2 plataformas. E aí, o comitê gestor, então, pretende atender esse pedido. Tá? E a gente também percebe na prática que houve toda uma mídia de que o E-Social foi simplificado para atender uma demanda das empresas. Mas quem faz folha de pagamento sabe que o sistema também não estava preparado para receber toda a demanda de informação. Prova disso é que a gente faz uma alteração de salário de um cadastro, vai alterar a função daquele mesmo cadastro e fica a tarde inteira processando a primeira informação. Tá? A mesma coisa acontece aí quando a gente transmite, vai transmitir o fechamento de folha no dia 6 e no dia 7, 14 e 15, que mudou o prazo. O que acontece? O sistema está congestionado. Então, a simplificação do E-Social não foi apenas para atender uma demanda das empresas, mas sim porque também não estava sendo possível receber essa demanda toda de informação. Né? E já era de se prever isto, porque quantas milhares de empresas nós temos no Brasil, imaginou-se receber a tabela de rúbrica de todas essas empresas, sendo que nos softwares a gente duplica a tabela e só vai acrescentando as rúbricas específicas de cada cliente. Então, imaginem a demanda de informação desnecessária. E a publicação da MP trouxe que nós não vamos mais enviar tabela de cargos, tabela de horários, tabela de funções, não vamos mais enviar a própria tabela de rúbricas, porque vai ter uma tabela padrão do sistema, e quando nós mandarmos o fechamento de folha, a tabela só vai utilizar os eventos que nós estamos enviando, linkando com a própria tabela do E-Social.
E o problema do e-social não é a informação que nós produzimos, porque a informação em si a gente sempre produziu. O problema do e-social é a quantidade de vezes que nós temos que enviar tudo. Então, a gente tem que estar enviando tudo a todo momento. Esse é o grande problema do e-social. Deveria ser 1, 2 arquivos no mês em que contemplasse toda a informação. E aí, já é uma informação que nós produzimos. Então, né? Não vamos nem falar nesse assunto da internet, porque realmente, né? Mas eu acho que essa questão da internet nos escritórios de contabilidade, todos precisam ter uma internet que funcione. E a gente envia outras declarações também. E aí o que acontece no e-social? A gente percebe que o problema foi o congestionamento para receber a informação. É muita demanda de informação no mesmo momento. E é, como eu disse, quantas mil empresas nós temos? Então, toda essa informação realmente é muita coisa. Mas a gente tem muitos locais que têm problema de internet, sim, e esse também é algo que dificulta bastante o processo. Então, aqui está falando da instrução normativa que eu comentei com vocês, que é a 1906, que prorrogou por tempo indeterminado a DCTF Web. Mas vai ser 2020, tá, gente? Está previsto para janeiro. Então, essa imagem aqui, nesta imagem, nós temos aí o organograma do processo de envio da DCTF Web. Então, primeiro de tudo, eu vou transmitir e-social, vou transmitir FDRINF. Após isso, eu vou entrar no ECAC, acessar a DCTF Web, e aí eu escolho a declaração que eu vou fazer, posso editar a declaração se eu precisar, se não eu transmito a declaração e aí eu gero a DARF de contribuição. A DCTF Web é a hora do vamos ver, tá, gente? Por que é a hora do vamos ver? Eu mando o e-social, me gera ali um recibo que é um XML. Eu mando FDRINF, me gera um recibo que é um XML. Não me retorna um relatório com as bases de cálculo que o e-social recebeu. Apenas eu recebo um recibo ali que não me apresenta informação alguma. E aí, o que acontece? Quando eu entro na DCTF Web, eu verifico os valores que o e-social de fato recebeu. E nem sempre esses valores são iguais os valores que eu tenho na minha folha de pagamento, tá? Porque aqui rola configuração de eventos. Então, para quem já está mandando, foi muito comum acontecer a questão da configuração das rúbricas. Verbas rescisórias, por exemplo, férias indenizadas, estar com o evento de apenas férias do e-social. E aí o que acontece? Puxa incidência de INSS quando na verdade não tem. Evento de salário e maternidade com a configuração errada, não vai puxar o crédito dentro da DCTF Web. Prestadores de serviço que participam da desoneração da folha de pagamento sem informação no cadastro. E aí, em vez de puxar tudo com 13,5%, puxa tudo com 11%. Então, são situações que a gente viu ocorrer na prática. Quando a gente manda o e-social e manda a FDRINF, o sistema não nos diz o que ele recebeu. Na hora de fazer a DCTF Web é que eu consigo, de fato, visualizar o que o sistema recebeu. Tem alguém aqui que está mandando a DCTF Web? Beleza. Você aí, tem algo para compartilhar lá do início que você começou a mandar, de algum erro que, porventura, você teve para compartilhar com quem não mandou ainda? Beleza. O software de vocês tinha um relatório? Não. Não? Entendi.
Entendi. Vocês mesmos viram no sistema de vocês que tinha esse erro. Ah, bacana. Aham, isso. Ah, perfeito. Sim, porque a informação já ficava lá dentro, mas você não conseguia mandar ainda, e aí já deu para visualizar e correr atrás para resolver. Perfeito. Outra coisa que está dando problema em alguns softwares, tá, gente? Múltiplos vínculos. Múltiplos vínculos está dando problema, e aí o software diz que é o e-social, mas aí a gente vê que a questão dos múltiplos vínculos já tinha que ter uma configuração correta para a questão de contribuição previdenciária. Então, essa configuração não está adequada à situação. Então, e tem mais uma, tem algumas situações em que está sendo recebida essa informação, então acredita-se que é problema de software. Tá? Não vou dizer garantido que é, mas acredita-se que seja, porque senão ninguém ia conseguir mandar. Então, por que que o erro é só em alguns? Alguém tem mais alguma coisa aí que queira compartilhar com quem não mandou ainda? Quando vocês foram retificar? Que era o prestador de serviço. Porque não tinha sido mandada a FDRINF. Era isso? Não. Ah. Sim, tu consegue compensar o valor que você já pagou. É porque tudo que é novo a gente pode ler manual, estudar manual, mas é na prática que não, isso, às vezes as pessoas me perguntam muitas coisas que não tem. Eu li o manual de cabo a rabo, né? Então, assim, tem muitas situações que não tem no manual a resposta. Né? E aí, por isso que num primeiro momento eu gosto sempre de pegar situações, porque o que um passou, aí já comenta com o outro, se tem a solução, já dá para levar a solução, mas é algo novo e muitas vezes nem o pessoal da Receita Federal não sabe orientar algumas situações. Então, é algo realmente novo. Mas na tua situação ali, vocês enviaram o e-social e enviaram Vocês não tinham mandado que era parte da FDRINF? Prestação de serviço, não? Autônomos. Autônomos que não estavam na folha de pagamento. Entendi. Não puxou para a folha de pagamento. Aí vocês tiveram que Entendi. Vocês tiveram que retificar o e-social, mandar de novo a DCTF Web e depois compensar lá dentro e só emitir a DARF com o saldo. Isso. Tem lá um botãozinho abater pagamentos anteriores. Eu vou contar para todo mundo aqui hoje. Tem um botãozinho abater pagamentos anteriores, daí você clica ali e ele não puxa o valor total da DARF, porque senão ele vai puxar o valor total. Isso aí. Aí ele abate o valor que já foi pago e só puxa o saldo a pagar. Tu viu como é importante esses eventos, essas palestras, né? O que aconteceu? A FDRINF, né? Teve pessoas que estavam mandando FDRINF desde maio de 2018 e chegou agosto, foram mandar a primeira DCTF Web. Aí teve um pessoal que chegou lá, foi mandar, não tinha nenhuma informação lá dentro.
E aí, como, né? Estou mandando desde maio e não tem informação aqui dentro. O pessoal estava mandando os eventos e não estava mandando o fechamento. Então, é um detalhe, às vezes, que faz com que o processo não aconteça. Então, a importância da gente saber realmente o processo. Então, na FDRINF, são por eventos. Mas se eu não mandar o evento de fechamento, ela é como se eu não tivesse mandado nada. Então, não adianta eu mandar o evento de serviço tomado, se eu não mandar o evento de fechamento, é como se eu não tivesse feito a declaração. Então, esses detalhes que nós temos que cuidar. Aí, o ano que vem, todas as empresas, até mesmo as do Simples Nacional, que tomam serviço, vão mandar a FDRINF. E ela vai se integrar com a DCTF Web. Sim, a empresa que recolheu através da GPS, ela pode entrar no ECAC, tem um sistema lá que está funcionando para a gente fazer o redarf, que se fazia via balcão, fazer do GPS para o DARF. Ou você também pode fazer PERDCOMP e lançar PERDCOMP dentro da DCTF Web para acreditar outro mês. Mas para te usar esse crédito, para que a DARF que ficou em aberto vai ter juros e multa, não tem o que fazer. Porque, na verdade, o que acontece, tá? A DCTF Web que nós enviamos, a partir daquele mês, ela gerou a DARF para pagar. Se a gente não pagou, ficou em aberto. Então, eu até posso ter um crédito de GPS, mas aquela DARF em aberto está correndo juros e multa. Tá? Quem está obrigado a mandar a DCTF Web? Tá? Então, pela legislação, quem está obrigado a mandar? Pessoa jurídica de direito privado em geral. O que é isso, gente? Todas as empresas. Então, todas as empresas são obrigadas a mandar DCTF Web. Tá? SNPJ está obrigada a mandar, empresa está obrigada a mandar. Qual é a única empresa que está desobrigada a enviar? Somente o microempreendedor individual que não tem empregados. Somente esta está desobrigada a enviar. As equiparadas à empresa, tais como contribuinte individual que tem empregado e também o proprietário de obra de construção civil que tem empregado. Então, pessoa física que tem empregado tem que mandar a declaração. Vai mandar? Eu comentei que o MEI, que não tem empregados, está desobrigado. É a única empresa que está desobrigada. O MEI, tá, gente? Ele é obrigado a fazer aquela declaração anual, né, do microempreendedor individual, e é a única obrigação que ele tem enquanto empresa. Só que, se ele tiver empregado, ele é equiparado a qualquer empresa com relação à legislação trabalhista. Tá? Então, o MEI, a partir do momento que ele tem empregado, com relação ao seu empregado, ele tem a obrigação como qualquer outra empresa. Então, ele tem que fazer tudo igual qualquer outra empresa com relação ao seu empregado. Tá? A cooperativa, a associação ou a entidade. Gente, aqui nós também temos que tomar muito cuidado, né? Porque nos escritórios de contabilidade, às vezes a gente tem aquelas empresas que são quase invisíveis dentro do escritório. É uma associação de bairro, é uma entidade. As empresas que a gente atende regularmente, a gente jamais vai esquecer de mandar uma declaração, a gente tem planilha de controle. Mas essas empresas, às vezes, que aparecem de vez em quando, essa sim eu tenho que cuidar, porque elas estão na obrigatoriedade e eu vou ter que mandar sem movimento, se for o caso, tá? Se estiver sem movimento, vou ter que mandar sem movimento. A missão diplomática, as unidades gestoras de orçamento de órgão público, os consórcios, as entidades de fiscalização, como OAB, CRC e todas as demais, os fundos especiais, os organismos oficiais internacionais que têm empregados aqui no Brasil. Então, assim, ó, qualquer informação que eu tenha de empregado, é certo que vai ter que fazer DCTF Web.
Tá? Então, se tem empregado, vai fazer DCTF Web. Qual é o único empregador que está dispensado, por enquanto, de fazer DCTF Web? O doméstico. Tá? Porque ele faz e-social do doméstico. Mas o projeto é que o e-social do doméstico venha para a plataforma simplificada e aí, o momento que nós fizermos o e-social do doméstico dentro da plataforma simplificada, neste momento, nós também vamos fazer DCTF Web para este empregador. Tá? E aí, né, gente, qual é a política que tem em cima do e-social do doméstico? Vocês já viram falar assim que qualquer pessoa faz o e-social do doméstico? Né? Falam isso. Né? E como é que é na prática? Primeiro de tudo, para fazer folha de pagamento tem que ter conhecimento da área trabalhista. Pode ser de uma pessoa. Né? Tem que ter conhecimento de folha de pagamento. Agora, uma pessoa sem conhecimento até consegue fazer uma folha de pagamento no software, porque o software calcula de maneira correta. E se ele tiver configurado, essa pessoa vai conseguir fazer. Mas no e-social isso não acontece, no e-social do doméstico, porque ele não faz os cálculos corretos. É tudo manual. Se tem desconto de vale transporte, tem que ser inserido ali dentro. Se tem adiantamento, tem que ser inserido ali dentro. Quando tem férias, não puxa correto os valores. Então, eu tenho até medo de saber o que tem lá dentro do e-social da doméstica, porque deve ter muita coisa errada. Porque muitas pessoas fazem e o sistema não puxa os valores corretos. E se a pessoa não tem conhecimento, logo ela não vai saber que está errado. Então, por enquanto, o empregador doméstico não precisa mandar DCTF Web. O microempreendedor individual vai mandar quando? Tem 4 situações aqui em que está previsto ele mandar. Quando ele tem empregado, quando ele compra de produtor rural, quando ele patrocina time de futebol profissional e quando ele toma serviço, contrata serviço com retenção. Então, nessas 4 situações, tem previsão de obrigatoriedade para o microempreendedor individual. O mais comum aqui é ele ter funcionário. Tá? O produtor rural fica obrigado a mandar quando? Quando ele tem um trabalhador, pelo regime geral de previdência social, ou então, quando ele comercializa com domiciliado no exterior, ou a outra pessoa física, ou a outro produtor rural, ou ainda a segurada especial. Então, vejam bem, esse segundo item aí do produtor rural é a comercialização do produtor rural para a pessoa física. Né? Então, ele fica obrigado a declarar. Da onde que vai vir essa informação? Do e-social. Tá? Então, essa informação do produtor rural vai vir do e-social para dentro da DCTF Web. A pessoa física, então, que adquirir produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, né, no varejo. Então, por exemplo, eu, Débora, se eu comprar de produtor rural para revender, eu fico obrigada a fazer a DCTF Web. E aí eu vou informar no e-social essa compra que eu fiz e essa informação vem para dentro da DCTF Web. Tá? Então, a gente percebe que nessas declarações o objetivo aqui é apurar realmente a receita do produtor rural. E aí as grandes cooperativas, tá, gente, já estão informando desde o ano passado a compra que fazem do produtor rural. Tá? E ainda tem produtor rural que ignora imposto de renda pessoa física. Isso não vai demorar muito para dar problema. Porque a venda vai estar informada lá no CPF dele. E aí ele está na obrigatoriedade, não informa, vai dar problema. Tem muitas pessoas que são produtores rurais, mas na verdade eles utilizam o produtor rural, eles vão lá, pegam um bloco do produtor, porque eles querem conseguir comprar veículos com desconto. Jesus. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma plantaçãozinha e de vez em quando tiram uma matinha para justificar. Eles vão ter que fazer o social por meio de alface vendido? Sim. Na verdade, eles mantêm o bloco para olha só, tá? Primeiro de tudo, o bloco vai deixar de existir.
Tá? Então, já tem previsão para nota fiscal eletrônica, já está na obrigatoriedade, só tem algumas atividades que ainda é possível fazer manual. Tá? Então, o bloco de produtor rural está com os dias contados, vai terminar. Já tem previsão da nota fiscal eletrônica e tem algumas atividades que ainda está permitido utilizar o bloco, mas é algumas. Tá? Então, bloco vai deixar de existir. Mas, respondendo a tua pergunta, não tem valor limite aqui. Diz que, se o produtor rural vender para a pessoa física no varejo, ele tem que informar aqui. Então, a venda que ele faz na feira, ele teria que fazer aqui. E o que se comenta também é que essas declarações também vão fazer prova para a aposentadoria. Então, não tem um limite de valor. Se ele vender X valor, ele está desobrigado. Não, aqui está dizendo que tem que fazer a informação independente do que seja. Tá? O único que está dispensado de fazer é o produtor rural que trabalha em regime de economia familiar. Isso é plantar para a família comer. Hoje não tem ninguém que faz isso. Todo mundo vende alguma coisa. Então, vendeu, tem que informar aqui. Né? E a gente tem visto, tá, gente, que tudo que nunca deu problema está dando problema a todo momento. Tá? Quando eu dei palestra de imposto de renda à pessoa física, eu comentei da importância de ter as informações reais na declaração, porque tem pessoas físicas que tem lá que tem 400 mil reais em casa e não tem. Né? E aí até um dia alguém comentou, mas a pessoa pode gastar o que tem, né? O que aconteceu esse ano? Receita Federal notificou todo mundo que tem a partir de 100 mil reais em casa para apresentar o dinheiro físico. Todos. A moda agora vai terminar, viu? A moda vai terminar agora, né? O que aconteceu? Foi bonito de ver, né? Teve gente pedindo dinheiro emprestado, 100 mil não dá em árvore. Não dá em árvore. O que a maioria fez? Foi lá e retificou a declaração. E quem retificou a declaração se sabe que estava errado. Mas a maioria retificou, porque não tem. Dizia lá que tinha que agendar para o auditor fiscal ir lá verificar o dinheiro em espécie. A maioria retificou a declaração. E aí, com isso, eles fizeram com que a declaração ficasse regular e correta no sistema da Receita Federal, apurando a informação de maneira correta. Outra informação recente. Tem lá na legislação do Simples Nacional a questão das despesas. Isso nunca deu problema. Nunca deu problema. E agora, recentemente, o que aconteceu? Um número enorme de empresas foram excluídas do Simples Nacional porque as suas despesas ultrapassam 20% da sua receita. Essas empresas foram excluídas retroativamente a 2015. Tem que fazer tudo retroativo. Então, vejam bem o tamanho do problema. E com relação a isso, tá, gente? Nós também temos que olhar para aquelas empresas, pequenas empresas que muitos atendem e que fazem uma bagunça com extrato bancário, com conta pessoa física e com conta pessoa jurídica. Por quê? Não tem empresa que tem um caixa lá de 500 mil reais e deve todos os impostos? E ela não tem aqueles 500 mil em caixa? A mesma coisa que aconteceu com a pessoa física pode acontecer com essas empresas. A Receita Federal pode pedir para ver o valor dos 500 mil reais. Então, essas são situações que quem atende empresas que têm problemas desta forma tem que parar para ver isso, tem que sentar com o empresário e conversar sobre isso, porque tudo que nunca deu problema está dando todo dia. Então, a informação está toda apurada. E essas declarações aqui vão ainda mais fazer com que a informação esteja toda pronta. Então, esse produtor rural que não informa a sua venda, vai ser questão de tempo também para dar problema, porque tem outras ferramentas também gerando essa informação. Então, a informação não vai vir apenas de um lugar. E
com certeza vai dar problema, porque essa informação vem toda aqui para dentro já porque ela não é feita. Né? Então, o objetivo aqui é apurar a contribuição previdenciária. Então, as demais pessoas jurídicas obrigadas à contribuição previdenciária. Quem está dispensado de entregar com isso? Contribuinte individual que não possui empregado. Então, contribuinte individual que não tem empregado, ele não precisa fazer a declaração. Tá dispensado. Não tem empregado, não precisa fazer. Segurado especial, que eu comentei antes, o produtor rural que trabalha em regime de economia familiar, que nós praticamente não temos essa situação. O microempreendedor individual que não tem empregados. Os órgãos públicos com relação aos seus servidores. Então, o órgão público não vai ter que fazer com relação aos seus servidores a DCTF-Web, porque ele tem um regime próprio de contribuição previdenciária. Mas por que ele vai ter que fazer? Porque ele toma serviço e porque ele tem pessoas também contratadas. Então, para informar a contribuição previdenciária, ele vai ter que fazer. Ele só não vai fazer para informar a questão dos servidores, tá? Os segurados facultativos, como, por exemplo, a dona de casa, vai continuar recolhendo no carnezinho com guiazinha de GPS, tá? Como sempre fez. Os fundos e clubes de investimentos, porque as administradoras são responsáveis. Conclusão disso tudo, então. Toda empresa vai ter que fazer, com ou sem movimento, e se tiver alguma informação de contribuição previdenciária de empregados, a pessoa física também fica obrigada a fazer, e se ela tiver alguma outra informação, nesse caso aqui, a parte do produtor rural, ela também fica obrigada a fazer. Tá? Então, informação de contribuição previdenciária vai ser toda gerada pela DCTF-Web, que vai fazer também a confissão de débitos e a cobrança. Quem trabalha aqui na área, lembram o tempo que o Simples Nacional não pagava o DAS? 1 ano, 2 anos, e nada acontecia, não era excluído do Simples. O que acontece hoje? Atrasa 2, 3 meses, já é notificado que vai ser excluído do Simples Nacional. Viu só? Exclusões. Quanto tempo? Exclusão referente a débito de maio. Março. Pensa. Tá? Aham. Vão ser excluídos e vão virar geral. Só que aí tem uma questão que eles estão excluindo o retroativo, né? Tem que abrir o olho com essas notificações. O que está dizendo nelas? E 20? Generosos. Eu vi notificação que a empresa foi excluída retroativo. A troco de que daí tem muitos parcelamentos, foi parcelando, porque tem empresa que quando chega lá em dezembro, parcela de novo, né? Depois não paga mais. E aí vai fazendo isso todo ano, é reincidente, né? Aí acaba ficando um débito de 4, 5 anos para trás. E aí, na verdade, se eles quiserem, eles podem excluir, né? A condição para ficar no Simples é não ter débito. Então, se a Receita Federal quiser, ela pode excluir por 1 mês. Tá? Os devedores, sim, eles estão baixando o CNPJ dos MEIs que não fazem declaração e estão com pagamento em atraso. E tem algumas prefeituras que estão com a informação vinculada com a Receita Federal e estão excluindo o MEI que não tem alvará. E tem empresa também sendo excluída por não ter mandado as declarações também. Tá? Os MEI não. Eles baixam automático e aí a pessoa vai ver o CNPJ está baixado. Tá? Porque, na verdade, é condição do MEI também. Tá? E é condição ter o alvará dentro de 6 meses. E a maioria das pessoas abre MEI, não tira alvará e segue. Então, a Receita Federal baixou um número grande de MEIs que não tinha situação regular, simplesmente foi lá e baixou.
E as empresas também. Teve muita empresa com CNPJ baixado por não enviar as declarações obrigatórias. Para reativar o MEI baixado, não tem como reativar. Tem que fazer um novo. Não tem como reativar. Vai para o CPF dele. Vai para o CPF dele. Né? Não faz outro sem pagar. Né? Boa colaboração. Né? Então, o que acontece? O MEI ele é vinculado ao CPF, de alguma maneira. Então, a pessoa abre o MEI, não paga os débitos, e aí a Receita baixa o CNPJ, mas a cobrança fica no CPF da pessoa. E aí, se ela tentar abrir de novo, ela só consegue fazer no pagamento. E tem parcelamento do MEI, né? Parece piada, mas tem parcelamento do MEI. Né? Então, não, é brincadeira, né? É verdade. Né? E aí o MEI é outro problema, né? Porque tem toda uma política que MEI não precisa de contador, mas o MEI não sabe emitir nota fiscal, ele não sabe fazer o processo sozinho. Né? Nem aquela declaração que tem 3 informações, às vezes a pessoa não sabe fazer. Né? Então, sim, aí é outra, né? Mas, gente, Receita Federal funciona, tá? Então, essas situações aí que o pessoal acha, às vezes, que não dá problema, às vezes, quando dá problema, é 5 anos para trás que é cobrada a informação. Né? E aí paga juros e multa. Né? E assim como o pessoal vai lá e declara um faturamento e no extrato do cartão de crédito tem 2 vezes mais, né? A Receita vai lá e notifica para retificar as entregas e fazer o recolhimento. Sim, é o extrato do cartão de crédito que eu estou comentando. É a maquininha que eu estou falando. Então, a apresentação centralizada. Então, a DCTF Web, ela tem apresentação centralizada. A GFIP, hoje, a gente faz uma para a matriz e uma para cada filial. A DCTF Web vai ser uma só para toda a empresa, com todas as filiais. Se tiver débito numa e crédito na outra, já vai fazer a compensação, só paga se tiver saldo a pagar. Na DCTF Web também vai ser feita a compensação de terceiros automaticamente. Então, hoje, às vezes, a gente faz uma guia de GPS só com os terceiros para a empresa pagar. Aqui na DCTF Web já vai ser compensado também os terceiros. Tá? Então, as pessoas físicas também vai ser centralizado no CPF. Então, nós temos o CAEPF, que se faz dentro do ECAC para a pessoa física, que é o cadastro vinculado ao CPF. Tá? Então, todas as pessoas físicas vão ser identificadas pelo CPF. Aqui, então, a gente tem a programação de implementação, que eu já comentei antes, grandes empresas, agosto de 2018. As empresas do segundo grupo, abril de 2019, e as demais, então, que não enviaram ainda, foi prorrogado lá para janeiro, não tem data específica publicada, mas está publicado que até 30 de setembro nós teremos um novo calendário, tá? Como entregar a DCTF Web? Então, eu entro no ECAC, acesso a DCTF Web e lá dentro já estará gerada a minha declaração, que foi gerada no momento em que eu enviei o e-social e enviei a FDRINF. Tá? Então, eu nunca vou gerar diretamente dentro da DCTF Web uma declaração. Eu vou mandar e-social, mandar a FDRINF e aí a declaração se gera automaticamente. Tá? Qual é o prazo de envio da declaração? Dia 15 do mês seguinte. Então, setembro, por exemplo, eu vou entregar até dia 15 de outubro. Quando dia 15 não é dia útil, antecipa o envio. Então, só é dia 15 se dia 15 for dia útil. Senão, eu antecipo o envio. Este é o mesmo prazo do fechamento de eventos no e-social e também da FDRINF, tá? Dia 15 do mês seguinte.
Quais são os tipos de declaração que eu tenho e os prazos? Então, mensal acabamos de ver. Fora a mensal, tá, gente? A gente tem a declaração anual. Essa declaração anual é a declaração que vai contemplar o 13º salário. E eu tenho prazo para enviar até dia 20 de dezembro. Então, a GFIP eu mando hoje até janeiro. A DCTF Web eu vou mandar até dia 20 de dezembro. Por que 20 de dezembro? Porque a guia vence dia 20 e eu tenho que mandar para poder gerar a guia. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que transmitir a declaração para poder gerar a DARF que vence dia 20. Tá? Em tese, eu não vou poder mandar dia 20, porque a guia tem que ser paga dia 20. Se cair em dia não útil, antecipa também. Quais os tributos declarados na DCTF Web? Então, quais são os tributos que nós vamos ter aqui dentro? INSS patronal, o INSS retido sobre salário e sobre prolabore, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é as empresas que participam da desoneração da folha de pagamento, as retenções de INSS, todas, e também os terceiros. Né? E botei ali em observação o FGTS, porque o FGTS não sabemos ainda se será declarado aqui dentro. Tá? Tudo que a gente já viu a respeito indica que não, que nós vamos fazer o fechamento de folha no E-Social e, a partir daí, a gente vai gerar a guia de FGTS. Tá? E o FGTS, no próximo ano, então, ele passa a ser digital e, com isso, é para facilitar a nossa vida. Né? Quem aqui faz folha de pagamento? Beleza. O que acontece, né, quando o FGTS vence dia 7 e cai no domingo? Né? Antecipa para o dia 5. E aí, o que a gente faz? A gente risca o dia 7 na guia, anota a caneta que é dia 5, pinta com canetinha, manda para o cliente no e-mail que o vencimento é dia 5 e na segunda-feira ele diz assim, eu não sabia que não dava para pagar na segunda, né? 15 anos achando que não dá para pagar, que dá para pagar na segunda-feira, né? Mas por que eu estou falando nisso? Qual é o problema? O problema é que nós temos que transmitir a GFIP toda de novo para gerar a guia. Né? O recálculo da guia exige que eu transmita toda a declaração de novo. Então, o problema é esse. Né? Nós estamos na era da tecnologia aí, e a gente tem que transmitir toda a declaração para gerar uma guia em atraso. Né? Então, tem que ser de maneira que a gente clique lá em atualizar e atualize na hora. Esse é o detalhe. Né? Então, o FGTS digital, pelo que já se viu de publicação, pretende-se que realmente seja algo aí que vai otimizar o processo. Tá? Tem uma promessa que a gente vai conseguir recalcular vários meses em atraso numa única guia. Esperamos que realmente isso funcione. Sim. Qual é a periodicidade da DCTF Web? Então, regra geral é mensal, exceção à regra, eu tenho a anual e também tenho a diária, né? Então, essas são as únicas DCTF Webs que eu tenho. A diária, tá, gente? Só quem vai fazer é quem promove jogo de futebol profissional. A promotora do jogo de futebol profissional, tá? As demais empresas não vão fazer a diária. Tá? Empresa sem movimento, qual o procedimento? Tá? Então, toda empresa que tiver sem movimento, eu vou mandar o primeiro mês sem movimento e depois eu vou mandar janeiro de cada ano sem movimento. Tá? Então, regra, né? A mesma regra da DCTF normal, isso também vale para E-Social e para FDRINF. Se a empresa está sem movimento, eu mando o primeiro mês sem movimento e depois janeiro de cada ano, se ela continuar sem movimento. Tá? Se tiver movimento um mês sim, outro não, vai fazer um mês sim e outro não. Porque o primeiro sem movimento eu tenho que mandar. Tá? E se ela segue sem movimento, eu mando janeiro de cada ano sem movimento. Pode falar. As empresas... Nós vamos falar aqui do certificado digital, tá?
as empresas sem movimento não vão conseguir mandar sem certificado digital, só se elas se enquadrarem na possibilidade de mandar com código de acesso ou tiver procuração para o contador. Pode ser via procuração. Mas ou vai ser por procuração ou vai ter certificado digital. Né? E aí, se for Simples Nacional, vai poder mandar com código de acesso. Tá? Fora isso, não. Então, o importante aqui, tá? As pessoas físicas, elas estão desobrigadas a mandar a sem movimento. Então, pessoa física está desobrigado a mandar sem movimento. Né? Faz muito sentido isso aqui. Imagina, eu tenho um funcionário no meu CPF, deixei de ter, não vou ter que ficar mandando janeiro de cada ano. Né? Então, pessoa física está desobrigada de mandar sem movimento. Tá? Qual é a previsão de envio para situações especiais? Então, eu posso ter a empresa incorporada, incorporadora, fusionada, cindida ou extinta. Toda a informação que eu tiver de responsabilidade daquela empresa, eu vou ter que fazer a declaração. Isso já é assim hoje. Quando eu fecho uma empresa, tudo que ela teve de responsabilidade até aquele momento, eu tenho que fazer. DCTF Web, a mesma coisa. Se por acaso eu fizer alguma transformação que gere um CNPJ originário, se eu tiver retificação de meses para trás, eu vou usar esse CNPJ novo para fazer a retificação dos meses anteriores. Tá? Qual é a multa por envio em atraso? Então, E-Social e FDRINF não tem previsão de multa se eu envio a declaração em atraso. Tá? Mas a DCTF Web tem previsão de multa, é igual à DCTF normal. Tá? Então, se eu enviei em atraso, eu vou pagar 2% ao mês, limitado a 20% de multa. Tá? Qual é a base de cálculo? O montante de contribuição daquela declaração. É a mesma multa da DCTF normal. E a multa é automática. Mandou em atraso, já sai o recibo, já sai a notificação e já sai a multa. Tá? Então, tem previsão de valor mínimo para essas multas. Então, sem movimento, o valor mínimo é R$200 e com movimento, o valor é R$500. Tá? E aí, tem esses valores mínimos de autuação, mas tem redução nessa multa. Então, o microempreendedor individual, ele tem 90% de redução na multa. As MEs e as EPPs optantes pelo Simples Nacional, elas têm 50% de redução na multa. E as demais empresas têm 50% e 25% de redução na multa, conforme o envio da declaração. Tá? Então, todas as empresas têm previsão aí de redução nessas multas. Se eu não enviar a declaração, além de ser autuado, eu também não vou conseguir emitir CND. Já é assim com todas as declarações, a DCTF Web é a mesma coisa. Então, eu tenho que mandar a declaração e também não posso ter divergência de valor. Se eu pagar R$10 a menos, eu não vou conseguir emitir CND também, porque vai ficar lá nas pendências. Qual é a multa por incorreções ou omissões? Tá? Então, tem previsto na legislação que cada grupo de 10 informações que eu mando erradas, eu estou sujeito a uma multa de R$20. Na prática, tá, gente, essa multa aqui, ela só é aplicada em caso de fiscalização. Se você retificar a declaração, você não vai ser autuado por isso. Né? Então, a colega ali já retificou, pode dizer para nós que não recebeu multa, né? Então, pode ser retificado quantas vezes precisar, que não tem multa pela retificação, tá? Então, omitir informações com o objetivo de suprimir ou reduzir contribuição previdenciária caracteriza, em tese, prática de sonegação de contribuição previdenciária e está lá no Código Penal enquadrada como crime penal essa prática de
suprimir ou reduzir informações. O que as empresas fazem e que é considerado crime? Descontar INSS e não recolher. Tá? Apropriação indébita de valores. Então, tem muitas empresas que respondem processo por isso, geralmente as maiores, mas qualquer empresa pode ser processada por essa prática. Tá? Então, descontar INSS e não recolher é apropriação indébita de valores e está sujeito a responder processo por isso. Qual é o prazo de impugnação? Então, qualquer contribuinte que receba a multa, se não concordar com a multa, pode impugnar essa multa via balcão da Receita Federal no prazo de 30 dias. Tá? Então, não concordando com ela, pode impugnar essa multa. Quais são os acréscimos legais dos débitos não pagos? Então, isso aqui é a mesma multa e juros que nós já pagamos hoje na GPS, 0,33 ao dia, limitado a 20%, acrescido de Selic. Tá? Então, já é o mesmo juro e multa que a gente paga na GPS, na DARF vai ser a mesma coisa. Tá? Então, às vezes o pessoal acha que, deixa acumular e daí parcela. Vira uma bola de neve isso aqui, sem tamanho. Tá? Não tem investimento hoje, né, regra geral, não tem investimento que dê retorno de 20%. Então, esse juro aqui, essa multa aqui fica bem alta. Como será feito o acesso ao sistema? Então, essa é a janela da Receita Federal. Eu entro aqui em acessar e aqui nesse botãozinho eu vou acessar a DCTF Web da empresa. Como será feito o acesso ao sistema? Então, eu vou acessar o sistema com certificado digital A1 ou A3, ou então código de acesso para quem pode mandar com código de acesso, tá? Então, quais são os tipos de acesso permitido ao sistema? Eu posso enviar a declaração com o CNPJ do cliente, com o CPF da pessoa física, com o CPF do responsável pelo CNPJ, posso mandar com procuração eletrônica, que eu faço lá no ECAC, com o meu certificado digital e tendo o certificado digital do cliente, essa procuração eletrônica, ninguém precisa ir na Receita Federal, faz tudo via internet lá dentro do ECAC, mas o cliente tem que ter certificado digital. Ou então também eu posso mandar com procuração eletrônica, que eu faço lá a procuração no site, agendo para o cliente na Receita Federal, formalizar a procuração e ele não precisa ter certificado digital. Tá? E ainda posso mandar com código de acesso para quem tem permissão de mandar com código de acesso. Tá? Então, quem que vai poder mandar com código de acesso? Tá? O microempreendedor individual pode mandar com código de acesso e também a ME e a EPP, optante pelo Simples Nacional, que tem até um empregado. Tá? Não tem previsão no manual, tá? Aí teria que ser procuração ou CPF. No manual não tem previsão. Tá? Pode ser feito procuração. Como gerar o código de acesso, tá? Eu clico nesse botãozinho, gerar código de acesso, e aí me abre essa janelinha aqui que me pede CNPJ da empresa, CPF do responsável, data de nascimento e recibo de entrega dos 2 últimos impostos de renda pessoa física. Tá? Se a pessoa não entrega imposto de renda pessoa física, vai automaticamente pedir o número do título. Tá? E aí, gente, se aparecer aqui o pedido do recibo do imposto de renda, é porque a pessoa fez. Às vezes a pessoa diz assim, eu não fiz. Né? Se aparecer ali é porque ela fez. Pede os 2 últimos anos enviados, não os 2 últimos anos. Então, por exemplo, se a pessoa fez lá em 2008 imposto de renda, vai pedir o número do recibo aqui. Tá? Então, é os 2 últimos anos que ela fez. Tá?
Olha, na verdade, vou te ser bem sincera, tá? Eu já estou usando o certificado digital há anos. Então, eu não tentei mais enviar da maneira antiga, né? Então, realmente, não sei te dizer. Não tem publicação de que não seria aceito, né? Mas eu já estou fazendo pelo ICP há muito tempo e nunca mais fiz da maneira antiga, que é aquele arquivinho que a gente faz, né, no disquete, salva na máquina e fica enviando depois. Sim. Eu faço com certificado. O empregado? Ah, mas o empregado sempre foi só com o da empresa. Sempre foi assim. O empregado sempre foi só com o da empresa. Sempre só com o da empresa. Desde sempre. E no Conectividade ICP só funciona se tiver procuração, senão não funciona. Tá? Procuração específica que se faz dentro do ICP. Tá? Então, ou para tirar um extrato do FGTS do empregado, ou eu entro com o certificado digital da empresa, ou eu tenho procuração do certificado dela para o meu, via Conectividade ICP. Essa procuração é feita dentro da ICP. Tá? E o arquivo PRI, a única opção que eu tinha, eu posso mandar a folha da empresa com o meu arquivo de contador. Mas para tirar extrato do funcionário e transmitir rescisão, tinha que ser com o da empresa. Quando a gente usava, só funcionava assim. Uhum. Tu fez alguma procuração específica daí na Caixa? Estranho, mas enfim. Né? Há muito tempo já, eu agora estou usando Conectividade ICP, então esse arquivo já nem sei mais como ele está se comportando com relação a isso. Né? Mas o futuro do FGTS... É que assim, ó, DCTF Web não tem nada a ver com o FGTS, tá? Então, quando sair a parte do FGTS, nós vamos ter que observar se tem procuração específica e como é que vai ser exatamente. Né? Não vai ser o que nós estamos falando aqui que vai se aplicar para a FGTS. Isso aqui é somente para DCTF Web, que é contribuição previdenciária, tá? Então, uma DCTF Web entregue com certificado digital não pode ser retificada com código de acesso. Se eu mandar com certificado digital, eu tenho que retificar também com certificado digital. Tá? Como fazer procuração? Então, eu tenho duas opções de fazer a procuração. Ou eu faço do certificado digital para o certificado digital, ou eu faço aquela procuração que eu preencho no site da Receita Federal, agendo para o cliente ir na Receita Federal e ele formaliza a procuração e não precisa ter certificado digital. Tá? Então, esses são os dois tipos de procuração que eu tenho. Quem já tem aquela procuração feita para todos os serviços, tá, gente? Não precisa fazer uma nova procuração só para a DCTF Web. Aquela procuração, ela vale, se ela é para todos os serviços, ela vale para o envio da DCTF Web. Agora, se for uma procuração específica, aí eu tenho que fazer uma nova procuração, incluindo o serviço da DCTF Web, tá? Senão, a que eu já tenho vai funcionar. Quais são os serviços dispostos na DCTF Web? Então, na própria declaração, eu vou transmitir a declaração, editar a declaração, visualizar a declaração, visualizar o recibo de entrega, retificar e também vou poder excluir a declaração em casos que eu gerei a declaração diretamente dentro do aplicativo. Quando é que eu vou poder gerar a declaração dentro do aplicativo? Somente em casos que eu não vou mexer em nada, valores de E-Social e de FDRINF. Tá? Exemplo, quero retificar somente para usar um crédito de uma Perdicomp dentro da DCTF Web. Nesse caso, eu vou poder retificar direto no aplicativo.
Tá? E aí, se eu desistir de fazer a retificação, eu vou poder excluir. Tá? Somente nesse caso que eu não transmiti um E-Social retificador e uma FDRINF retificadora. Qual é a visão do procurador dentro da DCTF Web? Então, dentro da declaração, tem um botãozinho, sou procurador. Eu clico nesse botão e me abre essa janela aqui e vai aparecer todas as empresas que eu tenho procuração aqui. Quais são as possíveis situações da declaração? Então, eu vou ter uma declaração em andamento, que é aquela que eu transmiti E-Social e FDRINF, está em andamento lá dentro. Vou ter a declaração ativa, que é a declaração que eu enviei e foi recebida pela Receita Federal. Vou ter a declaração retificadora, que é a declaração que retificou, então, a original. Vou ter uma declaração excluída, isso aqui é só para casos em que eu mandei a DCTF Web diária e depois eu excluí a declaração, então a mensal e a anual não tem essa opção. E também eu tenho a situação indevida. Indevida é quando a declaração está sendo fiscalizada pela Receita Federal e ela aparece ali para mim, mas ela está bloqueada para mim fazer qualquer alteração. Então, não consigo retificar, não consigo fazer nada nesta declaração. Tá? Ela só aparece ali, só o nome dela, razão social, mas eu não consigo fazer nada nela. Então, os tipos de declaração que eu tenho: original, retificadora e de exclusão. Dentro da original e da retificadora, eu posso ter com débitos, que vai ter pelo menos um débito informado. Eu posso ter a zerada, que não tem débito, mas pode ter crédito. E eu vou ter a sem movimento, que somente vai informar dados cadastrais. Tá? Então, na original e na retificadora, eu posso ter essas situações aqui. Tá? Gente, até aqui, o que eu falei, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Exatamente. Entendi. Não tem prazo determinado, tá? Só que o que acontece, tá? A orientação é que você tem que mandar, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente viu acontecer na prática, por exemplo, do pessoal fazer a declaração, mandar, né? E aí a pessoa passa 10 dias, entra lá, vou entrar lá para ver como é que tá, né? Aí entra lá, tem uma declaração em andamento aqui dentro, né? Quem é que fez isso? E aí, gente, o que acontece? Se alguém fizer o fechamento de folha, vai gerar uma declaração em andamento lá dentro, né? Que tem que ser enviada com toda a informação que foi na primeira. Né? Isso a gente viu muito acontecer. Então, os sistemas de folha tem que bloquear, né? Porque às vezes a pessoa faz sem querer. Né? Faz sem querer o fechamento de novo. Então, depois que é feito o fechamento, tem que bloquear e a pessoa tem que pelo menos saber, né? Que ela está fazendo um fechamento de novo e que vai gerar a declaração de novo. Então, não tem prazo estabelecido, tá? Mais alguma situação, gente? Fazer vocês falar, né? Dá sono, ficar ouvindo. Eu engato aqui uma primeira e vou falando, né? Beleza. Se não tem, depois qualquer coisa podem falar. Como é que é a vinculação padrão dos débitos? Então, o sistema da DCTF Web, tá, gente? Ele faz a vinculação, ele tem uma vinculação padrão cadastrada para que os créditos quitem os débitos. E essa vinculação padrão nós podemos alterar se a gente desejar, tá? Mas não faz muito sentido alterar essa configuração padrão, porque ela já é a estabelecida pela legislação. Então, eu posso alterar se eu quiser, mas o que o sistema me traz já é o que eu tenho que aplicar segundo a legislação, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, né?
tabela de vinculação. Essa tabela de vinculação eu consigo alterar a configuração dela e aplicar essa configuração, mas o sistema, tá, gente? Ele automaticamente pega o crédito que a empresa tem e quita primeiro o INSS retido, que é o primeiro que deve ser quitado. Depois, se sobrar crédito, ele vai lá e quita o INSS patronal. E se sobrar crédito, ele vai lá e quita os terceiros. Então, a ordem padrão do sistema já é o que nós devemos atender perante a legislação, tá? Então, se quiser, pode alterar, mas o padrão já faz o que é obrigatório pela legislação. Então, aqui a gente tem uma imagem. Para mim alterar, eu vou mexer nessas barrinhas de rolagem aqui, para mim fazer a alteração da ordem padrão. E para mim aplicar a vinculação automática, eu tenho que clicar nesse botão, aplicar vinculação automática, tá? Sou obrigada a clicar nesse botão para que a aplicação seja feita. Por que e como editar uma DCTF Web? Então, eu vou editar uma DCTF Web para fazer a troca da vinculação de débito e crédito, se eu precisar e se eu quiser, né? E a edição da declaração vai ser feita aqui nesse botãozinho bem pequenininho que tem aqui embaixo, tá? Então, quando a gente entra na declaração, às vezes a gente procura aqui, né, botão de edição. Na verdade, é aqui nesse botãozinho que eu consigo editar a declaração. Se eu entrar na declaração e eu não quiser mexer em nada, tá, gente? Eu posso transmitir e gerar a DARF de pagamento, tá? Eu só vou editar se eu precisar fazer alguma alteração ali dentro, né? Senão, eu vou transmitir e tudo certo. Quais os créditos vinculáveis na DCTF Web? Então, eu tenho créditos aqui que vêm de E-Social e créditos que vêm de FDRINF, né? E eu também tenho aqui, já vou voltar ali, eu tenho também o crédito de adiantamento de retenção, que é um crédito específico só para o 13º salário, tá? Então, quais são os créditos que eu vou ter dentro da DCTF Web? Eu posso ter crédito de exclusão, crédito de suspensão, eu posso ter crédito de pagamento, eu posso ter crédito de salário família, crédito de salário maternidade e crédito de adiantamento de retenção. Então, todos os créditos de INSS que eu tiver a compensar vai vir para dentro da DCTF Web, ou do E-Social, ou da FDRINF, e eu ainda posso ter aqui uma Perdicomp, ou ainda alguma outra informação, como crédito de suspensão e crédito de exclusão, para lançar manualmente aqui dentro, tá? Vou falar aqui na sequência, tá? E daí, se ficar alguma dúvida, você pergunta, tá? Bem na sequência aqui já vou falar. Então, os créditos importados do E-Social e da FDRINF, eles não são passíveis de alteração. Eu só vou apenas mudar a utilização deles dentro da declaração, mas não os valores em si, tá? Então, quais são os créditos que vão vir do E-Social? Salário família e salário maternidade. E da FDRINF, os créditos de retenção que eu tiver. Então, toda empresa que presta serviço com retenção de INSS, ela vai ter um crédito lá dentro da DCTF Web, que é referente à retenção que ela sofreu. Então, na legislação, nós temos uma lista de atividades que está sujeita à retenção e tem que ter cessão de mão de obra para ter retenção. Percentuais, a gente só tem 11% e 13,5% para quem tem desoneração. O que a gente tem ainda, fora isso, é redução de base de cálculo em algumas atividades, né? Então, atividades bem comuns aí, vigilância, portaria, limpeza, construção civil, transporte de passageiros, todas essas atividades têm retenção de INSS. Tá? E todas vão ser informadas na FDRINF e esse crédito vai para dentro da DCTF Web. Então,
salário família e salário maternidade, vou dar uma explicação aqui para quem não faz folha e não está inserido na área. Por que que salário família e salário maternidade é um crédito para as empresas dentro da DCTF Web? Porque a obrigação de pagar esse empregado é da Previdência Social. Então, pela legislação, a empresa deve passar o valor ao empregado e depois ela desconta esse valor na sua guia de contribuição previdenciária, tá? Então, por isso que salário família e salário maternidade é um crédito dentro da DCTF Web, porque é uma obrigação da Previdência Social, mas que a empresa paga para o empregado e depois ela se utiliza desse crédito, descontando da sua guia de contribuição previdenciária, tá? Cliquei no botão errado. Retenção, então, da Lei 9.711, né? Então, todos os serviços prestados com cessão de mão de obra vão ter retenção e essa informação vai ser feita na FDREINF, que vai mandar para dentro da DCTF Web, tá? Então, hoje, né, gente, o que a gente faz? A gente vai lá na folha de pagamento, lança o crédito de nota fiscal, né? E essa informação vai para dentro da GFIP. A partir do momento que eu faço FDREINF e DCTF Web, eu vou informar nota por nota na FDREINF e essa informação vai para dentro da DCTF Web, tá? Então, hoje a gente não tem esse detalhamento de nota fiscal de prestação de serviço, mas com a FDREINF a gente passa a ter esse detalhamento de nota fiscal, base de cálculo, valor por valor. Então, sob a ótica do tomador de serviço, cada nota fiscal de serviço tomado, que ele tomar serviço, ele vai ter um débito para pagar dentro da DCTF Web. E sob a ótica do prestador de serviço, cada nota fiscal de prestação de serviço vai gerar um crédito para ele dentro da DCTF Web, tá? Uma mesma empresa pode ter crédito e débito da Lei 9.711. Ela pode ser prestadora de serviço e também tomadora de serviço com retenção de INSS. Inclusive, ela pode quitar o seu crédito com o seu débito de retenção, tá? E na CEFIP, a CEFIP vai funcionar? Eu vou ter que informar quando tiver retenções na CEFIP? Gente, a partir do momento que eu faço DCTF Web, eu não faço mais GFIP para fins de contribuição previdenciária, tá? Somente quem está enviando já, está enviando a GFIP somente para gerar o FGTS. Né? Por isso que eu comentei aqui que o primeiro mês que eu faço DCTF Web, eu não faço mais guia de GPS, nem a guia de GPS da retenção. Então, nos escritórios, às vezes a gente pede, tomou serviço, escaneia a nota, manda para mim, já faz o GPS, já manda para o cliente pagar. Quando eu começar a mandar DCTF Web, eu tenho que me ater que eu não vou mais fazer nenhuma guia de GPS. Tá? A DARF vai sair tudo aqui pela DCTF Web e a GFIP vai servir só para FGTS enquanto o FGTS não estiver no novo sistema. Tá? Então, a partir do momento que faz DCTF Web, a contribuição previdenciária não tem nenhuma informação na GFIP. Tá? Quais são as obrigações do tomador de serviço? Então, o tomador de serviço é obrigado a lançar nota por nota na FDREINF e essa informação vai para dentro da DCTF Web. Hoje, a guia de GPS da retenção, a gente faz no CNPJ do prestador de serviço. Na DCTF Web, essa DARF vai sair no CNPJ do tomador. Tá? E aí, na própria DARF, vai sair a informação do CNPJ do prestador e do valor da retenção. E também vão ter relatórios para mim verificar essa informação. Tá? Mas, então, a DARF vai ser no CNPJ do tomador e não mais no CNPJ do prestador. Tá? Então, quais são as obrigações do prestador? Também é lançar todas as notas fiscais que ele sofreu retenção. E a gente consegue perceber claramente que na FDREINF vai ter cruzamento de informação, tá, gente? Prestador vai informar, tomador vai informar.
né? Essa informação ela tem que fechar. E aí, qual é o problema que nós temos? Tem prefeituras que permitem que se cancele nota 15 dias, 30 dias, 45 dias depois. E hoje nós não temos um site para consultar as notas de serviço tomados. A gente depende do cliente mandar para nós. Então, tem um projeto aí da nota fiscal de serviço ser nacional. Isso vai ser uma beleza. Esse projeto ele está andando, tá? E vai ser ótimo, porque aí a gente vai ter como consultar essas informações e realmente bater, porque isso gera crédito e débito. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, créditos vinculáveis, deduções, retenção da Lei 9.711, como vai aparecer aqui no sistema. Então, a edição não permite alterar montante dos créditos vinculáveis, apenas mudar a distribuição deles, tá? Então, eu posso alterar a maneira como meus créditos estão sendo utilizados, mas nunca o valor do crédito. Aqui já comentei, para uma mesma empresa, então, ela pode ter crédito e débito da Lei 9.711. E importante, né? O manual da DCTF-Web diz que eventual saldos de crédito com nota fiscal de retenção que eu tenha, eu preciso fazer PERDCOMP, tá? Então, isso aqui está lá no manual da DCTF-Web, diz que saldo que eu tenha com crédito de nota fiscal, eu tenho que fazer PERDCOMP, tá? E outra coisa, tá, gente? Foi publicada uma instrução normativa, agora já faz mais tempo, né? Que eu posso compensar todos os tributos com todos os tributos, tá? Se eu tiver uma PERDCOMP, por exemplo, de crédito de PIS, eu posso usar para quitar a contribuição previdenciária dentro da DCTF-Web, tá? Isso funciona, tá? Então, já posso fazer isso. Qual é o problema que a gente tem com relação a essa compensação de tributos? Para o Simples Nacional não funciona. Se eu tiver crédito de um tributo, eu não consigo quitar o outro dentro do Simples Nacional. O que é adiantamento de retenção, tá? O adiantamento de retenção é um crédito, que eu só vou ter para aquelas empresas que prestam serviço com retenção de INSS, tá? Então, se eu presto serviço com retenção de INSS, lá no mês de dezembro, eu vou poder pegar e somar o crédito que eu tenho de retenção do dia 1º de dezembro até o dia que eu for fazer a DCTF-Web anual, e aí eu vou lançar manualmente lá dentro da DCTF-Web o meu crédito, e eu vou descontar da DARF, que vence no dia 20 de dezembro, em vez de usar esse valor em 20 de janeiro. Tá? Isso é adiantamento de retenção. Então, o sistema permite que as empresas usem o crédito que elas tiveram no mês de dezembro, né, no 13º salário, ao invés de usar só em janeiro. Claro que eu só vou usar o crédito que eu tenho do dia 1º até o dia que eu fizer a declaração. O restante vai ficar para janeiro, tá? E essa informação tem que ser feita manual, porque eu não vou ter FDRINF nesse momento. A FDRINF vai ser feita depois, tá? Isso é adiantamento de retenção, tá? Então, vai aparecer aqui créditos vinculáveis, deduções, adiantamento de retenção. Eu clico aqui e informo o valor. O que é crédito de exclusão, né? Pode falar. Tá. Se tu tem uma PERDCOMP, tu pode lançar dentro da DCTF-Web. Tá, mas como? Tu só pode fazer, tu só pode usar, pode com PERDCOMP? Pode. Pode. Né? Aí, se tu tem esse crédito, tu pode usar sem problema nenhum. Aí tem que ser para compensação, né? Tem que ter sido feito para compensação. Né? Porque a gente tem problema aí de umas PERDCOMP antigas que nunca foram apuradas, né? E aí, em tese, se você fez, você tem o direito de utilizar, né? E aí, geralmente, é situação de reembolso que não foi pago.
Tá? Aí tu tem que só ver a questão do que, se tu solicitou reembolso, vai ficar de pendurada para tu pagar, daí tu não vai poder usar para compensação. Mas ainda tu poderia fazer uma nova Perdicomp daqui a pouco. Porque se está pendurada lá para fazer pagamento, não vai conseguir usar para o crédito, tá? O que é crédito de exclusão? Então, o crédito de exclusão, tá, gente, é algo bem específico que acontece quando, tá? Quando uma empresa, por exemplo, é processada e o juiz determina que ela recolha o INSS dentro do prazo, por exemplo, de 30 dias, tá? O juiz vai lá e diz assim, em 30 dias tem que ser depositado o INSS retido. E a empresa vai lá e deposita o INSS retido. Como é que ela vai fazer para recolher o restante da contribuição? Se é tudo via DCTF Web. Tá? Ela vai entrar lá em crédito de exclusão e vai lançar o valor que foi feito o depósito. E aí a guia já vai puxar automaticamente só com o saldo para pagar. Então, aqui a DARF já puxa só com o saldo. Calma aí, tá? Então, o crédito de exclusão, eu só vou usar nesse caso aqui, somente neste, tá? Em que houve, então, um processo vindo da Receita Federal de cobrança, e aí, a partir daí, a empresa fez um pagamento via depósito, e eu preciso descontar esse valor da DARF de contribuição, tá? Só nesse caso aqui. Agora, o crédito de suspensão, tá? O crédito de suspensão é quando a empresa entra com processo e aí ela entra com processo pedindo para não ter a contribuição de um percentual sobre uma determinada verba. Como, por exemplo, um hospital entra na justiça pedindo para não ter o desconto dos 20%, o recolhimento dos 20% sobre o salário de contribuição, tá? E aí, o juiz determina que durante 3 anos a empresa está dispensada de recolher os 20%. Se o enquadramento daquela empresa prevê isso, como é que eu vou fazer para fazer a DARF? Então, nesses casos aí que tem um processo e que tem uma contribuição suspensa, eu vou lá em crédito de suspensão e vou lançar esse valor do valor suspenso aqui dentro do crédito de suspensão para que a minha DARF puxe o valor correto. Tá? Isso aí. Olha só, no manual da DCTF Web não diz, tá? Mas no manual do E-Social diz que eu tenho que vincular lá na folha de pagamento o processo, tá? Para então gerar essa informação correta. Então, essa informação aqui vai partir exatamente do E-Social. Olha só, no manual... Tá, no teu caso, tu tá fazendo, tu não tá recolhendo os 20%. Vocês ainda não têm a suspensão. Vou te dizer o seguinte, tá? A tua situação não tem previsão no manual, tá? O que eu estou falando aqui é quando o juiz deu, tá, a suspensão. Eu já entendi qual é a situação. Estão na justiça e aí estão depositando, mas não querem recolher. Depósito judicial. Aí não tem a situação aqui no manual, tá? Mas tu vai ter que fazer de alguma maneira, né? E aí, essa informação do manual aqui é quando tu realmente está suspenso por um processo. Essas perguntas aí que não tem resposta. Mas no teu caso, tá? Tu vai ter que... continuar recolhendo o valor do depósito. E aí não posso editar, né, e colocar que eu estou recolhendo? Tu tem como editar a guia se tu quiser. Tem como editar e mudar o valor. Tá? Só que o que acontece? No momento que você editar e mudar... Mas no caso dela aqui, que ela não tem uma decisão judicial ainda, ela pode recolher a menor, mas o valor vai ficar pendente.
Ah, boa, isso aí. Isso aí. Isso. Isso aqui que ele falou agora é muito importante. O juiz autorizou vocês a depositar ou vocês estão fazendo por conta, sim? Tá, então tu pode aplicar aí no que eu falei. Tá? Você está autorizada a fazer esse recolhimento via depósito. Sim, entendi. Tá, mas daí vocês estão autorizados a fazer. Tá? Aí você pode fazer. Exatamente. Tá? Porque vocês estão autorizados a fazer. Isso aí. Já joga pronto. Isso aí. Que vem do E-Social. Tudo que é de folha vem do E-Social. Né? Então, aqui, esse caso aqui da exclusão, o primeiro da exclusão que eu falei em processo, é o caso que a Receita Federal processa. Então, né, aí no caso da suspensão é quando a empresa move o processo. Aí é o caso teu aí. Não, mas daí tu pode fazer dessa maneira. Tá? Inclusive, se a informação está processada, às vezes, essa informação está toda vinculada, já puxa automático também pela Receita Federal. Né? Só que tudo que vem de folha nós temos que fazer via E-Social. Né? Então, se a gente lançar lá uma coisa que não existe, o sistema vai negar. Né? Pode tentar lançar que não vai habilitar aquilo para ti. Então, o que é crédito de pagamento? Crédito de pagamento é a situação em que o cliente paga 2 vezes a mesma DARF e gera um crédito de pagamento. Tá? Então, nessa situação aqui, eu também tenho a questão lá do REDARF, que eu posso fazer, e também tem previsão no manual, então, para mim usar esse crédito de pagamento por pagamento em duplicidade. Tá? Quais são os relatórios disponíveis na DCTF Web? Então, depois que eu transmito a declaração, nesse botãozinho aqui, relatórios, que só me habilita depois da transmissão, fica disponível todos esses relatórios para mim gerar e acessar, salvar, visualizar, mandar para o cliente. E aí tem uma informação bem completa dos créditos e dos débitos que estão informados na minha declaração. Tá? Então, diferente do E-Social e da FDRINF, a DCTF Web ela me gera relatórios. Tá? Quais os documentos disponíveis após a transmissão? Após a transmissão, eu tenho download do recibo, download do XML de saída e download da declaração completa. Então, o que é XML de saída, tá, gente? É um arquivo que eu consigo importar para dentro da Perdicomp Web. Tá? Então, esse XML de saída é igual a um XML de nota fiscal que eu consigo importar para dentro da Perdicomp. Tá? E o objetivo, então, é trazer as informações para dentro da Perdicomp de maneira mais prática. O que é declaração completa? A declaração completa, então, é um relatório que eu vou ter com todas as informações daquela declaração. Tá? De ponta a ponta, tudo que foi informado ali, com prestadores, com nota fiscal, com toda a informação. Como são emitidas as guias? As guias são emitidas dentro da DCTF Web. Então, depois que eu transmito a declaração, eu posso gerar a DARF de contribuição previdenciária. Aquelas empresas, tá, gente, que pagam só o INSS retido, lá na tela de edição, eu consigo editar a DARF e mudar o valor. Tá? Então, eu consigo editar a DARF e alterar o valor que a empresa vai pagar. E aí, claro que vai ficar pendente lá o valor que foi informado e o valor que foi pago. Mas eu consigo editar a DARF e alterar o valor. Tá? Aqui a questão da DARF.
Se eu não recolher uma DARF, tá, gente? Ela vai ser cancelada automaticamente, não preciso fazer nada com ela, como todas as outras, né? Os vencimentos das DARFs, então, da mensal é dia 20 do mês seguinte e da anual é dia 20 de dezembro. Se cair em dia não útil, antecipa esse vencimento, como já é hoje com o GPS. A consulta a pagamentos eu não vou conseguir fazer dentro da DCTF Web. Se por acaso eu quero saber se a empresa pagou ou não a DARF, eu entro no ECAC, pagamentos e parcelamentos, e lá eu consigo consultar todas as DARFs que a empresa pagou. Já é assim hoje, a DARF de contribuição previdenciária também vai aparecer lá dentro, tá? Como gerar DARF em atraso? Entro dentro da declaração e gero lá a DARF de contribuição previdenciária com juros e multa. Clico em gerar a guia, já vai puxar os juros e multa, tudo certo. Se eu entrar no ECAC e consultar também as pendências da empresa, lá por dentro eu também consigo gerar a guia em atraso, tá? Clicando lá eu também consigo gerar essa DARF com juros e correção. Qual é o valor mínimo da DARF? R$10. Se eu transmitir uma declaração com valor inferior a R$10, eu não vou gerar DARF e aí no próximo mês eu vou juntar esse valor para ter uma DARF de no mínimo R$10, tá? E não vou pagar juros e multa sobre esse valor inferior a R$10. Então, esse é o botãozinho que nós estávamos falando antes, né? Do abater pagamentos anteriores. Se a empresa for lá e pagar só uma parte da DARF, só a metade do valor, depois eu entro dentro da declaração, clico nesse botão abater pagamentos anteriores e a DARF já me puxa só com o saldo que está pendente, tá? Com juros e correção. Então, isso aqui é muito bom, porque tem empresa que às vezes não paga o INSS, né? Só paga o retido. E aí chega de um dia para o outro, eles dizem assim, recalcula todos os INSS para mim que eu vou vender um imóvel e preciso de CND. Né? Quem trabalha na área já viu isso acontecer. E aí o que acontece? Tem que recalcular só o valor que ficou pendente. Né? E aí tem que ter uma planilha de controle. Dentro da DCTF Web, eu vou clicar em abater pagamentos anteriores e já vai puxar o saldo que está pendente. Isso aqui funciona. Tá? Então, vai facilitar também. É possível retificar a DCTF Web? Sim, também falamos aqui quando houve perguntas. Vou retificar a DCTF Web quantas vezes eu precisar. Dentro da retificadora tem que ter todas as informações que eu tinha na original. Então, a retificadora substitui integralmente as informações da primeira. É assim com todas as declarações que a gente manda, né? Não faço uma retificação só com o que eu estou alterando. Eu tenho que mandar a retificadora com toda a informação. Tá? Qual é o prazo para retificar uma DCTF Web? 5 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao envio da declaração. Então, eu tenho um pouquinho mais do que 5 anos para retificar. Tá? Como retificar informações de E-Social e FDREINF? Somente retificando E-Social e FDREINF. Não existe outra maneira, tá? Então, eu sou obrigada a retificar E-Social e FDREINF para poder retificar a DCTF Web, tá? Considerando que eu vou alterar informações de E-Social e de FDREINF. Então, quando eu retifico o E-Social, automaticamente gera uma declaração em andamento dentro da DCTF Web. Quer queira, quer não queira, né? Então, quem faz fechamento de folha tem que tomar cuidado para não fazer o fechamento de novo no E-Social, porque automaticamente vai gerar uma declaração em andamento, tá? É automático. Eu posso retificar informações dentro do próprio aplicativo? Posso, em casos, por exemplo, que eu queira lançar uma Perticomp e que eu não altere em nada informações da FDREINF e do E-Social. Então, eu dei o exemplo antes de lançar uma Perticomp, mas pode ser lançar um crédito de exclusão, algo nesse sentido, tá? Que não mexa na folha, né? A suspensão já tem a ver aí com folha de pagamento. Quais são as situações em que não será possível retificar a DCTF Web?
se os débitos já foram enviados para cobrança judicial ou se a declaração é objeto de fiscalização. Nestes casos, não é possível retificar. Tá? Se está em cobrança, os débitos eu não vou conseguir retificar via sistema. Se eu precisar retificar, eu tenho que protocolar um pedido via balcão da Receita Federal, neste caso. Tá? Como enviar a DCTF Web anual? Então, eu vou fazer o fechamento de folha no e-social e vai automaticamente gerar uma DCTF Web anual em andamento. A DCTF Web anual não recebe informação da FDRINF, né? Porque eu vou enviar até dia 20 de dezembro e eu ainda não fiz a FDRINF de dezembro. Então, a única possibilidade é lançar o adiantamento de retenção manual, se eu quiser, tá? Opcional. Associações desportivas. Então, nós temos uma legislação, tá, gente, que prevê que as associações desportivas, elas devem recolher 5% da receita, ao invés de recolher 20% sobre o salário de contribuição e o RAT, tá? Então, elas recolhem 5% da sua receita dos jogos de futebol profissional e 5% de todos os patrocínios que elas receberem, transmissão de jogos, licenciamento de uso e marcas. Então, essa legislação sempre existiu. O que nós temos de diferente é que agora nós vamos lançar na FDRINF, que vai cair dentro da DCTF Web, e a DARF vai ser gerada também por aqui, tá? Então, quem promove o jogo de futebol profissional, tá? Que é a promotora, Confederação, Liga Desportiva. Então, essa que promove o jogo de futebol, ela tem a responsabilidade de reter 5% de toda a receita do estádio e fazer o recolhimento até 2 dias úteis depois que acontece o jogo de futebol. Tá? E a DARF, então, ela já sai via DCTF Web, tudo certinho, e o vencimento é 2 dias úteis depois que acontece o jogo. E se essa declaração do jogo de futebol for transmitida por equívoco, a empresa não era ela que tinha que fazer e ela foi lá e fez. Neste caso, a empresa vai mandar uma DCTF Web de exclusão, excluindo a declaração. Tá? É a única opção que eu posso excluir uma DCTF Web. Neste caso, eu vou fazer um fechamento de FDRINF com a situação exclusão, que vai me gerar automaticamente uma DCTF Web de exclusão, excluindo a declaração anterior que eu mandei. Tá? E as empresas que efetuam pagamentos à associação desportiva? Gente, aqui pode ser qualquer uma das empresas que nós trabalhamos ou que nós atendemos. Qualquer empresa que patrocina time de futebol profissional deve reter 5% de todo o patrocínio que ela passa, lançar na FDRINF, que vai cair na DCTF Web mensal, e o recolhimento desses 5% vai ser feito através da DARF de contribuição. Tá? Então, aqui sim pode ser qualquer empresa que nós atendemos ou a que nós trabalhamos, tá? Então, é responsabilidade da empresa reter esse 5% e recolher. Vai ser feito tudo via DCTF Web. Se precisar excluir uma declaração, então, é só nesses casos da DCTF Web diária e eu vou transmitir a declaração de exclusão. E se eu querer excluir uma declaração e ela não for aceita, quando que ela não é aceita? Quando os débitos já estão inclusos na dívida ativa da União. Então, se está em cobrança, não vai deixar eu excluir. E aí, eu posso me dirigir até a Receita Federal e protocolar esse pedido de exclusão via balcão, se realmente foi transmitida por engano. Tá? Isso aqui cada vez vai ser mais rápido, essa cobrança, porque hoje a gente manda as declarações, a empresa não paga, já logo é notificado. Tá? Então, isso pode acontecer de logo já estar em cobrança. E o recibo de entrega? O recibo de entrega é o que comprova, de fato, que nós enviamos, e quem trabalha na área e manda declaração, a gente adora visualizar o recibo. Aqueles relatórios lá, aquele XML, né?
o númerozinho, que é um recibo, aquilo não faz contador feliz, né? A gente gosta de visualizar o comprovante de que foi enviado e poder salvar, né? Porque aquele recibo, na verdade, tu manda, às vezes, em 10 recibos, né? Tu nem sabe do que é o que ali, aquele XML. Então, a DCTF Web, ela tem, sim, um recibo de entrega que eu consigo visualizar, né? Então, agora vamos ver as perguntas aí que nós temos. Vou aproveitar aí para agradecer quem veio, né? Essa palestra aí já teve anteriormente, e esse assunto agora com a prorrogação, né? A questão da prorrogação. Então, agradecer vocês aí hoje à noite que vieram prestigiar esse assunto, né? Alguma coisa sempre se pega e conhecimento sempre é muito bom, sempre alguma coisa agrega, né? Tá, pode ser. Já foi respondido. O MEI sem empregados não tem nenhuma obrigação, somente a declaração anual dele. Pode enviar a DCTF Web com o certificado e CNPJ? Sim, respondida também. Paguei a guia de DCTF Web, mas precisei retificar o valor a menor. Como faço para compensar o valor pago a maior de período anterior? Também foi respondido. Tá. Acabou? Tá. Tá, fala aí. Sobre os valores da DCTF Web, fui conferir no ECAC o valor do INSS e notei que o estabelecimento que é enquadrado na contribuição de agentes nocivos no valor do Prolabore não calcula o INSS de 6% dessa contribuição. Mas sobre o Prolabore também... Assim, ó, isso aí que ela está falando é configuração de sistema, tá? Ela deve estar com uma configuração errada e aí está puxando errado, né? Então, não tem terceiro sobre valor de Prolabore, tá? Então, ela tem que verificar a questão da configuração dela. Tá, beleza. Então, para encerrar, tá, gente, com vocês que estão aqui, trouxe um videozinho bem rapidinho para passar para nós, aproveitar aí nosso momento juntos, né? Eu também sou coach, gosto de fazer uma reflexão no final das palestras. Costumo trazer sempre uma frase no final das minhas palestras, mas hoje, então, eu gostaria de deixar uma reflexão, tá? E a reflexão é o seguinte, que tanto que nós, né, o pessoal da área aí, trabalha muito, que tanto que nós temos feito as coisas que nós mais amamos, aquelas coisas que a gente mais gosta, né? Que tanto que a gente tem feito essas coisas. E como nós temos influenciado as pessoas que se espelham em nós. Né? Filho, filha, mãe, pai, esposo, esposa. A gente influencia as pessoas que estão à nossa volta. O que nós estamos deixando para essas pessoas dia a dia? Né? O que nós estamos causando nessas pessoas? E a gente está vivendo e decidindo a nossa vida, ou tem alguém decidindo a nossa vida por nós? Né? Que tanto a gente tem feito, de fato, o que nos faz feliz. Então, essa reflexão que eu queria deixar, pode botar aí o videozinho, e aí, se der para apagar as luzes, acho que fica melhor de visualizar.